Até o dia 3 de agosto, Berlândia recebe o Congresso Internacional de Literatura Comparada. Lembra que na segunda-feira a gente falou sobre isso? É de graça e qualquer pessoa pode participar. As atividades são no campus Santa Mônica, da UFO. E entre os nomes está o da professora doutora Rita Terezinha Schmidt, que eu estou recebendo, tenho a honra de receber aqui no Manhã Total, para a gente conversar sobre literatura feminina. E ela que faz uma palestra hoje, agora de manhã. E já eu passo o horário para você, Rita. Muito obrigada por você ter vindo, viu? Bom dia, Mônica. Eu que agradeço pelo convite e essa oportunidade de compartilhar algumas coisas que se fazem na universidade em termos de pesquisa. Em termos de pesquisa, ainda é complicado o segmento de literatura para a mulher, mesmo estando no século XXI, pelos seus estudos? Não, a pesquisa hoje não é censurada. O problema é que a literatura produzida por mulheres, escrita por mulheres, foi muito censurada na academia. Por muito tempo, porque as mulheres foram estigmatizadas por escreverem. Nós temos uma tradição no Brasil, desde o início do século XIX, com textos de autoria de mulheres, textos que se tornaram invisíveis ao longo da história porque nunca foram considerados com seriedade. Porque existia muito preconceito em relação à mulher, porque, segundo o estatuto de uma sociedade patriarcal, o homem pensa e a mulher tem corpo, e esse corpo é destinado à procriação. Então, a mulher procria, é o homem que cria, né? A literatura é uma criação. Então, elas sempre escreveram os seus textos, muitos tiveram uma primeira edição, mas nunca foram reconhecidos pela instituição literária do país, porque os críticos eram todos homens. E elas permaneceram no esquecimento até mais ou menos 1970, 80, quando o feminismo ativista entra na academia e as mulheres começam a se organizar para pesquisar o passado e resgatar esses textos do esquecimento. E esses textos agora estão aí para que a gente possa ter acesso? Olha, não. São poucos ainda, né? Porque depende de editoras que possam reeditar, publicar. E esses textos precisam passar por revisões, porque muitos foram escritos na linguagem que era do século XIX. Mas nós tivemos um grupo de pesquisa por 10 anos que recebeu o financiamento do Conselho Nacional de Pesquisa. E havia um grupo enorme de pesquisadoras de várias universidades. Foi um esforço nacional para resgatar as escritoras brasileiras das várias regiões do país. E o resultado foram 3 volumes que totalizam 3.500 páginas. O título é o mesmo, Escritoras Brasileiras do século XIX. Só no primeiro volume levantamos 52 escritoras. E conseguimos, junto à Biblioteca Nacional, que mantém o registro de tudo que foi escrito ou teve uma primeira edição no Brasil, através de microfilmes, resgatamos os textos, conseguimos colocar excertos dos textos com bibliografia, um capítulo sobre cada uma, no primeiro volume. O segundo e o terceiro também no mesmo estilo. Então, esses volumes estão disponíveis hoje na biblioteca e particularmente na Biblioteca Nacional, que recebe um exemplar de tudo que é publicado no país. No país, isso, né? E que está lá para que as pessoas possam conhecer, né? Exato. A gente tem tantas escritoras, até selecionei, agora terminou a Flip, né? Sim. Festival Literário de Paraty. A gente teve a Hilda Hilst, né? Que foi homenageada. A gente teve a Ana Cristina César, se não me engano, no ano passado. E a gente tem a Carolina Maria de Jesus, que é uma história fortíssima, não é, Rita? Que ela catava recicláveis e catava livros, aprendeu a ler e escreveu o seu cotidiano. Bom, esses 3 exemplos são de escritoras que no período em que viveram não receberam nenhum reconhecimento. E o reconhecimento se dá justamente na medida em que elas
fazem parte do interesse de professoras na universidade que vão trabalhar junto aos seus alunos e começam a divulgar as obras e os nomes. A Hilda Rios publicou vários volumes de poesia, mas ela foi assim, rotulada desde o início como poesia erótica. Então, esse era um assunto que mulher não podia tratar. Agora, os homens sempre escreveram poesia erótica, desde o século XVIII na Europa. Mas era um tema tabu. Ela escreveu uma poesia que se configura, não toda a poesia dela, mas se configura ao longo dessa linha. Então, ela foi rotulada e foi proscrita. Felizmente, o trabalho já feito sobre a poesia dela tornou ela visível, não só na academia, mas para o público. E eu fiquei absolutamente gratificada ao saber que ela ia ser homenageada, porque era devido. Era devido. Era devido em vida. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. O que falta para a gente mudar isso? Olha, falta muita coisa, né? Porque na base do preconceito contra a mulher, existe uma definição de mulher de que a mulher pertence à esfera privada ainda. Nós temos uma divisão entre a esfera pública e a privada, porque o Brasil, considerando a atualidade, o que está acontecendo com as mulheres, nós vivemos ainda dentro de um regime que é patriarcal e opressivo em relação às mulheres. Então, o reconhecimento é um longo trabalho para que possa se definir a mulher com plenos direitos, como um sujeito de plenos direitos, não só de publicação e ser reconhecida, mas também nas outras esferas, como profissionais de letras, digamos. Então, há muito trabalho para ser feito nessa área. A gente vai conseguir, né? Acho que sim. Principalmente com nomes como o seu, trabalhando e pesquisando sempre. E hoje a Rita, que é professora doutora, vai estar às 10h30, não é, Rita? Numa mesa redonda. Numa mesa redonda na Universidade Federal de Belândia, que recebe esse Congresso Internacional de Literatura Comparada e que é tão importante e que é aberto a todos. Você pode participar desse trabalho. Você, minha amiga que está aí conferindo, participar e saber mais para que a gente tenha mais espaço na literatura. Deixa eu agradecer a Rita Terezinha Schmidt, professora doutora em literatura aqui com a gente. Obrigada, viu, Muito Rita? Obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre um tema tão candente. Não é? Tão importante. Obrigada, volte sempre a Uberlândia. Obrigada. Tá bom? Obrigada, tá?